Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A guerra na Ucrânia está prestes a completar 8 meses de duração e os desdobramentos das últimas semanas elevaram a tensão internacional. Os gestos e as declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, indicam uma intensificação do conflito e provocam reações das forças ucranianas e de potências do Ocidente. Em solo ucraniano, as cenas são de novos bombardeios e áreas destruídas nos ataques russos. Na prática, ele bombardeou pelo menos essas 10 cidades. Aqui eu destaco áreas densamente populadas, principalmente Kiev e Lviv, uma das maiores cidades da Ucrânia. E aí, Luciana, a gente ainda está tendo acesso ao número de vítimas. Pelo menos 11 vítimas, o Serviço de Emergência da Ucrânia fala, mas a gente deve esperar que esse número suba em breve. A ofensiva russa foi ampliada como uma resposta a um ataque no início do mês, que destruiu parcialmente a única ponte que ligava a Rússia ao território da Crimeia. Uma explosão destruiu parte da ponte que liga a Rússia e a península da Crimeia. Autoridades russas dizem que 3 pessoas morreram. Segundo autoridades russas, um caminhão explodiu e o fogo se espalhou rapidamente. 2 anexos da parte rodoviária desmoronaram parcialmente e as viagens de carro, ônibus e trens precisam ser suspensas. Oficiais da Crimeia culpam o que chamaram de vândalos ucranianos pela explosão. A ponte representa uma rota de abastecimento crucial para as forças russas que assumiram o controle da maior parte da região de Kherson, no sul da Ucrânia. Autoridades ucranianas não assumiram o possível ataque, mas disseram que um grande símbolo do poder russo caiu. O ataque à ponte aconteceu dias depois do anúncio pelo Kremlin da anexação dos territórios de Kherson e Zaporizhia, ao sul, e das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, ao leste da Ucrânia. Juntas, essas áreas representam 15% do território ucraniano. Putin marcou a manobra com um show de música pop e um discurso no qual garantiu que vai vencer a guerra e destacou que o único caminho para a paz seria a Ucrânia suspender todas as atividades militares. Em Kiev, Volodymyr Zelensky reagiu pedindo entrada acelerada na OTAN, mas a organização já disse desde o começo da guerra que aceitar a Ucrânia agora seria declarar o começo de uma guerra mundial, porque a OTAN seria obrigada a defender a Ucrânia contra a Rússia. Na semana passada, a Assembleia Geral da ONU condenou o anúncio da Rússia, que representa a maior anexação de territórios desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil está entre as 143 nações que condenaram os referendos russos. China e Índia, considerados países aliados de Putin, se abstiveram. Durante o voto, o vice-embaixador do Brasil para a ONU, João Genésio de Almeida Filho, disse que o Brasil não acredita que populações em áreas de conflito são capazes de expressar livremente suas opiniões por meio de um referendo e que, portanto, os resultados não constituem uma expressão válida de suas vontades e não podem ser consideradas legítimas. Já a embaixadora dos Estados Unidos para a ONU, Linda Thomas-Greenfield, fez um alerta sobre a anexação ilegal de territórios, dizendo que hoje é a Rússia invadindo a Ucrânia, mas amanhã pode ser outra nação cujo território será violado. A diplomata disse ainda que as nações não vão tolerar a destruição da Carta da ONU. Após a votação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma publicação em seu perfil no Twitter agradecendo aos votos que apoiaram a resolução e disse que o mundo deu sua opinião sobre o assunto. Quase 8 meses depois do início do conflito, quais são as perspectivas para a guerra na Ucrânia? Sobre isso, conversamos na primeira parte desse episódio com o Lorival Santana, nosso analista de internacional aqui da CNN. Lorival Santana, sempre muito bom te ter aqui no Item Mais. Há tempos não conversávamos devido à cobertura eleitoral aqui no Brasil. É verdade. Mas a guerra está aí, então O vamos mundo conversar não para. sobre isso. Pois é, bem-vindo. Obrigado, um prazer. Vamos lá, Lorival, a gente acompanhando os desdobramentos da guerra na Ucrânia, quase 8 meses de duração do conflito. E aí eu te pergunto, estamos numa nova fase da guerra, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista da política internacional? Isso, é verdade, muito bem observado. Na guerra, na dinâmica do teatro de operações, a Ucrânia continuou avançando muito,
não é? E os ucranianos estão mirando agora na cidade de Kherson, que é a principal cidade ucraniana ocupada pela Rússia, no sul do país, é capital regional, foi, entre aspas, anexada pelo governo russo, mas o assédio é tão forte que as autoridades pró-russas pediram a retirada dos civis de Kherson. Bem entendido, são os civis que apoiam os russos, embora os ucranianos também falem talvez em deportações forçadas, porque o esvaziamento de uma cidade é sempre interessante para quem perde a cidade e ruim para quem, no caso dos ucranianos, recupera a cidade, né? Nos últimos dias, os ucranianos retomaram 5 vilarejos perto de Kherson. E nós, observadores desse conflito, sempre tememos este momento porque existem cerca de 8.000 soldados russos em Kherson. É um ativo muito importante para a Rússia. O Putin ordenou às Forças Armadas russas que não perdessem Kherson. Então, potencialmente, ou pode haver ali uma batalha muito sangrenta ou uma retirada apressada, atabalhoada, enfim, e que terá um enorme impacto político negativo para o presidente russo. Por outro lado, os russos estão avançando em Bakhmut, que fica ali no leste da Ucrânia, bem perto da fronteira, na região do Donbass, né? E Bakhmut sempre foi uma linha de frente desde 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez. E ali está atuando o grupo Wagner, que é o grupo mercenário. Não são as Forças Armadas regulares russas. O que diz muito sobre a dinâmica desse conflito. Cada vez mais, o grupo Wagner, que pertence ao Yevgeny Prigozhin, que é um amigo do Putin, está ganhando mais presença, né, enquanto as Forças Armadas russas regulares perdem no campo. O grupo Wagner é pago diariamente, os mercenários são pagos diariamente, e eles estão fazendo avanços bastante lentos, tipo 1 quilômetro por dia nessa faixa aí. Mais adiante, em Kharkiv, no norte, nordeste, que é uma cidade muito importante, segunda maior cidade da Ucrânia, que os russos nunca conseguiram tomar e que estão tentando desde o primeiro dia, 24 de fevereiro, os ucranianos estão consolidando o controle sobre a região e estão avançando tanto no sul quanto no leste, com exceção de Bakhmut. Então, os ventos continuam soprando a favor da Ucrânia. No cenário internacional, o bombardeio contra cidades e áreas civis a centenas de quilômetros do fronte, a centenas de quilômetros da batalha, tiveram um impacto negativo na imagem da Rússia e levando então àquela votação da Assembleia Geral da ONU em que 143 dos pouco mais de 170 países votaram condenando a anexação dos 4 territórios ucranianos e esses bombardeios contra civis, a ponto de o presidente Putin, na sexta-feira, numa conferência da Comunidade dos Estados Independentes, liderada pela Rússia, em Astana, Cazaquistão, ter dito que a campanha está no fim, que não serão mais necessárias bombardeios, ataques e até mesmo a mobilização também está chegando ao fim. Essa mobilização também teve um impacto político interno muito negativo para o regime russo. Lorival, durante essa sua primeira colocação aqui conosco, você fala em anexação entre aspas. Referendos foram realizados nessas áreas próximas à fronteira da Rússia com a Ucrânia, referendos realizados pela Rússia para tentar legitimar uma anexação desses territórios. Há uma condenação internacional com relação a esse processo, inclusive por parte da ONU. Qual é o efeito prático disso? A lei internacional proíbe a realização de eleições sob ocupação militar e também proíbe anexações de território à força. É o caso, né? Como eu disse, a votação na Assembleia Geral da ONU, 3/4 das nações do mundo condenaram a Rússia, teve um impacto político sobre Putin, né? Porque
nenhum país quer se sentir isolado, né? Se transformar num pária internacional e, no caso também, atinge a opinião pública russa e a elite russa. Por quê? Embora eles sejam bombardeados de informações, digamos, manipuladas, quando lhes chega essa simples informação de que 143 países condenaram a anexação, eles desconfiam que talvez eles não tenham uma imagem tão completa do quadro, né? Não é possível que 3/4 dos países do mundo estejam totalmente errados, né? Então isso mina a confiança no regime, assim como a mobilização minou muito, porque essa guerra tinha sido vendida como uma operação especial para liberar os ucranianos de um regime nazista que eles odiavam. Então, por que dezenas de milhares de soldados russos estão sendo mortos nos campos de batalha e ele precisa repor esses soldados com mais soldados fazendo essa mobilização nacional, né? Então, tudo isso realmente, basta dizer que 300 mil russos em idade de alistamento votaram com seus pés, ou seja, se foram embora da Rússia, aqueles que podem, vão. Não que todos não queiram ir. Existem russos que aceitaram o alistamento, a convocação e estão indo. Por sinal, alguns deles já morreram no campo de batalha, resultado desse novo recrutamento. Lorival, o Brasil se uniu a essa condenação internacional na Organização das Nações Unidas, diferentemente de outros países do BRICS, quando a gente fala de Índia, quando a gente fala da China e quando a gente fala da África do Sul. O que fundamentou essa posição do Brasil nesse momento? Foi uma mudança de rumo ou era algo que já vinha sendo desenhado? Eu fiz essa apuração, porque no dia 30 de setembro o Brasil se absteve numa votação muito semelhante sobre a anexação dos 4 territórios ucranianos. Então, por que depois, menos de 2 semanas depois, condenou a mesma anexação? E as razões são as seguintes. Em primeiro lugar, naquela votação do Conselho de Segurança não houve tempo para negociação, para discussão. A resolução foi apresentada num dia para ser votada no dia seguinte, não dava tempo de consultar as capitais. O Brasil e a Índia protestaram contra isso. Em segundo lugar, então, ao ser apresentado na Assembleia Geral da ONU, houve tempo de negociações e de consultas, e o Brasil conseguiu que a Crimeia, a anexação da Crimeia, não fosse tratada da mesma maneira como a anexação desses 4 últimos territórios, porque o Brasil considera que isso dificultaria muito o espaço para negociação, uma resolução negociada do conflito. Também o Brasil tentou, mas aí já não foi tão bem sucedido, que houvesse uma inclusão de um item que dissesse que é preciso uma solução negociada do conflito. A Ucrânia e os países que a apoiam não quiseram isso. Mas também os bombardeios contra áreas civis criaram, como eu dizia antes, um ambiente mundial bastante mais condenatório em relação à Rússia. E o Brasil se preocupa com outros países democráticos, como eles votam, os países europeus, países latino-americanos, como esses países votam. E o Brasil viu que ia ser uma votação arrasadora contra a Rússia. O Brasil não gosta de ficar isolado. O Brasil, por exemplo, no próprio Conselho de Segurança, não gosta de votar só junto com a China. Pega mal para o Brasil. Daí a importância da posição da Índia, que é uma democracia, aliada à Rússia, porém uma democracia. Então, tudo isso o Brasil leva em conta. Lorival, muito se fala sobre a posição de Vladimir Putin, que esse conflito é algo que busca perpetuá-lo no poder. Diante desse posicionamento do Brasil, diante da própria China e da Índia, que fizeram pedidos de contenção do conflito, qual que é o futuro de Vladimir Putin? Principalmente olhando para quem está financiando essa guerra. Como é que esse conflito se sustenta nesse momento? O Brasil, ao comprar fertilizantes da Rússia, está financiando essa guerra. Todos os países que importam gás, petróleo, grãos da Rússia ou fertilizantes estão financiando essa guerra. Esse é o debate internacional. Foi por isso que os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, o Canadá e tantos outros países adotaram sanções contra a Rússia, porque esse dinheiro é convertido em sangue ucraniano. Essas sanções já têm tido efeito, tanto assim que o presidente Putin propôs ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a criação de um hub de energia pela Turquia
para desviar o gás destinado pelo gasoduto Nord Stream 1, pelos vários dutos desse gasoduto, onde houve explosões, né? Os dutos que iam para a Suécia e para a Dinamarca, explosões que estão sendo investigadas. Houve uma acusação de que a Rússia teria feito isso para chantagear os países e tal, transformar os dutos em bombas, né? E de sabotagem e tal. Mas, enfim, o Putin fez esse movimento com o Erdogan, e ainda não houve uma resposta da Turquia, exatamente para tentar vender o seu gás para a Europa por outros meios e também poder continuar exercendo essa arma geopolítica que a energia significa para ele, né? Agora, de fato, ele está perdendo o apoio da própria China, da própria Índia, que o Xi Jinping e o Narendra Modi disseram para ele que estavam muito preocupados com o curso dessa guerra numa reunião no final de setembro na cidade de Samarcanda, Uzbequistão, reunião do Conselho de Segurança de Xangai. E ele demonstrou ter se preocupado com todas essas reações que nós estamos discutindo e tem, então, tentado encontrar um desfecho para essa aventura que, de um lado, justifique tudo o que ele fez, a morte de dezenas de milhares de pessoas, e, de outro lado, ele não perca tanto apoio como ele vem perdendo interna e externamente. Lorival Santana, sempre um prazer conversar com você. Mais uma vez, obrigada. E claro que a gente vai acompanhando os desdobramentos do conflito na Ucrânia e a gente conta com a tua ajuda. É sempre um prazer, Carol. O acirramento do conflito na Ucrânia reavivou a ameaça de que a guerra possa avançar para além das fronteiras do país invadido. A ameaça feita por um integrante do Conselho de Segurança Interno da Rússia, dizendo que se a OTAN admitir a entrada da Ucrânia no grupo, a consequência ou uma delas é uma possível terceira guerra mundial. O presidente Volodymyr Zelensky participou de uma reunião virtual com os líderes do G7. No encontro, ele pediu por ajuda em defesa aérea suficiente para deter os ataques russos. O grupo se comprometeu em apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. O presidente americano Joe Biden fez um alerta sobre as tensões envolvendo a Rússia. Segundo o democrata, por causa de Vladimir Putin, o mundo enfrenta a maior ameaça nuclear desde a crise dos mísseis em Cuba, os mísseis de Cuba, na década de 60. Desde o início do conflito, o possível envolvimento de outros países e o risco de uso de armas nucleares estiveram entre as maiores preocupações da comunidade internacional. Apesar de sofrer derrotas em meio aos avanços da ofensiva na Ucrânia, a Rússia não dá sinais de recuo e mantém um discurso desafiador ao enfrentar as sanções de países do Ocidente. O que as mudanças na guerra na Ucrânia podem causar no cenário geopolítico? Sobre essa e outras questões, a gente conversa agora com Arthur Moura. Ele é pesquisador de relações internacionais, especialista em Rússia e Ucrânia. Arthur, muito bom te receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Carol, muito obrigado também pelo convite. É uma honra voltar aqui. Arthur, começo aqui a nossa conversa trazendo algumas declarações recentes. Por exemplo, do secretário adjunto do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Ele disse que a Ucrânia na OTAN causaria a terceira guerra mundial. Eu te pergunto, Arthur, quais são as chances de ingresso da Ucrânia na OTAN e principalmente que esse processo seja acelerado? Olha, no primeiro momento é um pouco difícil da gente conseguir mensurar porque a própria OTAN tem conhecimento de que uma entrada da Ucrânia na OTAN, ela tem a obrigatoriedade, né, de ativar a sua razão de ser, né, que é basicamente o Pacto de Segurança Coletiva. A Ucrânia entrando dentro da OTAN significa que todos os países que compõem a OTAN deveriam também se mobilizar e adentrar no conflito diretamente com a Rússia. Né? A entrada da Ucrânia na OTAN, ela tem essa imediata consequência. Uma vez que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, ela sendo um hipotético membro da OTAN, a gente vê esse cenário acabaria se desenrolando. A possibilidade dele acontecer neste momento, a gente está naquele momento que está uma bomba de fumaça muito forte, que fica difícil da gente conseguir afirmar com clareza qualquer coisa. Porém, ainda me parece um pouco difícil que a OTAN vá aceitar uma entrada acelerada da Ucrânia, porque seria o mesmo do que fazer uma declaração de guerra aberta ao Putin e, de fato, talvez aí iniciar uma, entre aspas, terceira guerra mundial. Pois é, e aí há uma preocupação muito grande com relação ao uso de armas nucleares, justamente por conta de declarações de Vladimir Putin e o momento de extrema tensão que o conflito passa nesse momento.
O presidente de Belarus, por exemplo, ele falou que a Rússia pode usar todos os tipos de armas. E aí o que a gente se questiona, armas nucleares, elas de fato podem ser usadas? Como é que esse tipo de ameaça é visto pela comunidade internacional? Olha, num primeiro momento, a gente pode afirmar que é uma espécie de blefe. Porém, a gente tem também uma outra fala, né, oriunda de representantes russos, dizendo que não era um blefe e que era um fato, né, caso houvesse algum dano grande, irreparável à Rússia, ou uso de armas nucleares, ou então qualquer ameaça à segurança e integridade da Rússia, a Rússia se defenderia com armas nucleares. Essa declaração foi dada um pouco antes dos referendos de anexação dos 4 territórios, né, das 4 oblastes na Ucrânia. Existe uma espécie de protocolo dentro da Rússia que envolve a aprovação de 3 pessoas aí, né, dentre elas o ministro da Defesa russo, que é o Shoigu, o Putin e o secretário de Estado da Rússia, que é o Gerasimov, se eu não me engano. E o que acontece? Essas 3 pessoas, elas possuem, dentro do protocolo, precisa da aprovação de pelo menos 2 delas para que um processo de ataque nuclear comece. Elas teriam que estar muito bem alinhadas em relação a isso. E dentro desse protocolo, se exige que, para que ele seja iniciado, a Rússia esteja tendo, ou sendo já tenha recebido um ataque nuclear de fato, comprovado, ou tenha sido confirmado um envio de alguma espécie de balístico nuclear, né, de um projétil nuclear e esteja no ar em direção à Rússia. Isso também é uma segunda situação. A terceira é qualquer tipo de ameaça à integridade territorial da Rússia, de maneira geral, né, isso causada não necessariamente por equipamentos nucleares. Nenhuma dessas 3 possibilidades estão muito claras para a gente. Não estão acontecendo. O que a gente viu recentemente foi uma reviravolta, né, por assim dizer, na guerra, onde a Ucrânia está conseguindo ganhar bastante espaço no solo, né, a partir dos equipamentos que eles receberam, né, da OTAN, doados pela OTAN e por outros países da União Europeia. Porém, a gente ainda vê que não chega a ser considerado uma ameaça à integridade territorial da Rússia, né? A gente viu dentro dessa reviravolta ucraniana uns ataques ali em algumas cidades fronteiriças entre Rússia e Ucrânia, como Belgorod, que está dentro do território russo, mas ainda assim está na fronteira. Então não chega a ser uma ameaça de fato à segurança da Rússia como um todo, né? E ainda assim, esse ataque em Belgorod, ele não foi lá um grande ataque, não devastou uma cidade, ele acertou alguns prédios, né, em área civil, né, é importante destacar, mas ainda assim não é nada que vá ferir a integridade territorial da Rússia de maneira geral. Arthur, a guerra está chegando no ponto que todo mundo temia, justamente por conta de tudo que a gente vem conversando, o inverno se aproximando da Europa e sabemos que a Rússia era o principal fornecedor de gás para o continente europeu, a crise energética se agravando. Chegamos num ponto crítico do conflito? Certamente, a gente está chegando num momento onde, de fato, o inverno está cada vez mais próximo, né? Parece uma coisa meio Game of Thrones, de que o inverno está chegando e parece que finalmente ele vai chegar. Os países da Europa estão alegando que conseguem passar por esse inverno sem o gás russo, porém com dificuldades que dá para economizar, que, enfim, eles estão alegando que há essa possibilidade, utilizando outros fornecedores de gás, mas não há certeza sobre o período pós esse inverno. A gente vê também que a guerra chegou num determinado momento que, como é que eu vou dizer, infelizmente, literalmente, e também infelizmente, não literalmente, as pontes para a possibilidade de diálogo estão sendo destruídas. A gente viu um escalonamento muito acelerado do conflito recentemente que distancia qualquer possibilidade de um acordo de paz entre os 2 países. As coisas elas estão se tornando inconciliáveis a partir do momento que a Rússia declara a anexação de um território dentro da Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia cria uma retaliação atacando a ponte ali que fica no estreito de Kerch, na região da Crimeia. Aí a Rússia vai e faz ataques aéreos, bombardeios a grandes centros, entre eles Lviv e Kiev. Tudo isso só distancia os países da possibilidade de sentar numa mesa de negociação e começar a negociar qualquer termo de paz, né? A gente só vê um escalonamento desse conflito que nos deixa cada vez mais distante desse cenário. E olhando para essa crise agora, econômica de certa maneira também, internacional, porque a gente vê uma inflação no euro, a gente vê uma inflação no dólar, e agora a gente teve o comunicado recente dos países da OPEP, né, da OPEP de maneira geral, da diminuição de produção, o que vai subir ainda mais o custo do petróleo, né, que tinha baixado um pouco, mas agora vai acabar subindo novamente, e que não vai afetar
tanto assim a Rússia, porque a Rússia não vai deixar de vender o seu petróleo para a China ou para a Índia, que estão se abstendo. Inclusive, a última resolução da ONU que condenava a anexação da Rússia, a gente vê uma abstenção bastante relevante aí dos países do BRICS, excetuando o Brasil. A gente viu que a África do Sul se absteve de condenar a Rússia, a gente viu que a China se absteve, que a Índia se absteve. Isso deixa claro para a gente que esses países não estão comprando o discurso de boicote à Rússia, não estão comprando as políticas internacionais de boicote ao petróleo russo. Na verdade, eles estão sendo muito pragmáticos, a partir da sua própria perspectiva, de que vão comprar o petróleo a menor custo, uma vez que oriundo da Rússia, uma vez que o valor do petróleo tende a subir. Então, eles estão migrando aonde a Europa se vê diante de uma crise energética, se vê diante de uma crise econômica. A gente sabe que crises econômicas, elas tendem a causar agitação política nos países, né, de maneira generalizada, e isso dentro da Europa, onde a gente vê um cenário de disputa entre lideranças progressistas e mais conservadoras, né? Inclusive recentemente após a eleição ali na Itália, que a gente viu também ali a Liz Truss, né, assumindo ali a posição de primeira-ministra na Inglaterra. Tudo isso acaba auxiliando um bocado para que a situação econômica e política na Europa ela entre numa espécie de polvorosa, ela fique cada vez mais próxima de uma crise em si. Arthur, você coloca como improvável um acordo de paz. Mas há algumas declarações no sentido de busca de uma conversa. O próprio Sergei Lavrov colocou a Rússia como aberta ao diálogo, sugeriu inclusive um encontro entre Vladimir Putin e Joe Biden no G20. Emmanuel Macron despontando também numa convocação a Putin para uma conversa. A Turquia, que intermediou aquele acordo para exportação de grãos da Ucrânia. Esses atores internacionais, eles podem virar protagonistas de um possível diálogo, pelo menos? Sim, definitivamente. A Turquia é um provável ator aí para uma possível negociação no futuro, justamente pelo fato de que a Turquia é um país que está, né, dentro da OTAN e, simultaneamente, também é um país que não rompeu suas relações com a Rússia. Quando a Finlândia tentou a sua adesão à Ucrânia, a Turquia usou do momento político internacional da própria guerra para poder barganhar com a Rússia e também com os outros países da OTAN uma posição de mais ou menos de prestígio ali, onde ela pudesse ter uma certa liderança dentro desse processo de negociação, que foi o resultado direto da questão dos grãos que a gente acabou vendo. Um outro país que desde o começo vem tentando, né, e aí diretamente pela liderança específica do Macron, que vem tentando conciliar, é a França. A França ela vem tentando se colocar ali no meio. Recentemente a gente viu um tweet aí em inglês, né, feito pelo próprio Macron, que demonstra que ele está destinando esse tweet não para somente os franceses, mas também para todo mundo, dizendo que não são a favor da guerra, que estão fornecendo armas para a Ucrânia se defender, mas não para invadir a Rússia. Né? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, opa, peraí, a gente não está querendo escalonar esse conflito, a gente está querendo ajudar a Ucrânia a se defender, mas não necessariamente piorar a situação. O Macron e a França se colocam nesse papel também de diálogo. A Alemanha também é um outro ator importantíssimo para essa situação, porque simultaneamente que a Alemanha está aderindo às sanções, foi uma das últimas a, de fato, aderir às sanções contra a Rússia, justamente pela sua dependência energética. E justamente a sua dependência energética é que vai pesar nas suas decisões daqui para frente, para poder compreender até onde esses boicotes à Rússia são sustentáveis para a própria Alemanha. Não há possibilidade de transição energética imediata, não há possibilidade de desenvolvimento da economia alemã minimamente dentro do cenário onde a Rússia é 100% boicotada. Há uma dependência alemã para com a Rússia. E a Alemanha se desponta aí também como um possível ator. Né? A gente já viu que a Alemanha era um dos atores do primeiro, né, Tratado de Minsk, lá atrás, em 2014, 2015, 2016, desde 2014, na verdade, Minsk I e Minsk II, eles vêm tentando apaziguar, né, entre aspas, guerra civil que ocorria no Donbass, no leste da Ucrânia. Então, a Alemanha é um desses atores que já discutiam cessar-fogo há muito tempo. Eles são possíveis atores, sim, para um possível diálogo futuro, mas cada vez que a guerra se escalona cada vez mais, né, que a gente vê ataques diretos em áreas civis, a tendência é, na verdade, não ver essa negociação ocorrendo e sim distanciada, cada vez mais distante da gente. Arthur, a gente vai acompanhando, claro, cada capítulo desse conflito. Contaremos com a sua ajuda também, viu, Arthur? Mais uma vez, obrigada. Carol, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui de novo e até a próxima. E tem mais também de olho no que acontece na Ucrânia, atualizando as informações sobre a guerra por lá. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção,
Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.